Agora sim. Não, né? Depois, não, depois feita, né, Tá me pessoal? vendo, Maíra? Enfim, eu suspeita, né? Estão pedindo repeteco. Eu falei, gente, vocês acham que a agenda dele é assim? Tá tendo repeteco? Então, Aproveita que foi ali, né, eu pessoal? Acho que a acabei de agenda abrir dele é minha câmera. mole. Faz o teste, E entra ficam me lá. pedindo pra fazer repeteco. Eu falei, vocês são muito cara de pau. Eu quero Por acessar o favor. seu e-mail. Eu falei, ah, tá. Aham, boa, 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 né, Rich? Falei, eu? E olha que bonitinho, ele me ligou com a fono dele no domingo pra fazer um call, pra ver como é que tinha sido. Então, Você tá me vendo e tá me tô ouvindo, bem, tô Mar? aqui, né? Me virando nos mil.
Má? Ai, Lucas, ó, pra mim aparece diferente, é porque eu tô pelo celular, pra mim é embaixo. No seu eu não tava enxergando os botõezinhos. Tá vendo que tem um botãozinho? Pode falar. Beleza. Já mandei o chat aqui para testar o chat e os comentários. Você consegue, você consegue deixar os comentários aparecendo ou não. Aí vai aparecer a foto da pessoa e o comentário dela. Combinado. Tá bom.
agora é melhor não fazer mais nada, né, filho? Eu deixar aqui já. Melhor não mexer mais. Oi, Carola. Oi, tudo bom? Prazer, Lucas. Carola? Isso aí. Hoje é tudo assim, né? Tudo à distância digital. A hora que passar essa pandemia, a gente vai Nossa, se conhecer pessoalmente, né? Ela Que isso tá do bom. nosso mesmo. lado. Tá aqui pertinho? Não, tá lá no Cívico. É mesmo. Ah, Rich, fica todo mundo lá. É, mas eu não vou voltar Rodrigão. para lá, não, viu? Eu não vou voltar Não? para lá, não, Thaís. Eu Não, não. Vou cara. trabalhar de casa, filha. Enquanto não tiver tomar vacina, eu tô fora. O cara já fiz 2 vezes o exame, viu? Se quiser, tá, falar Eu que tá também. vai começar, né? Não tive nem contato com os anticorpos. Eu também não. Não, minha amiga. Eu também não. Tava Pois é. rezando por causa do Chicão. Daqui a pouco ele vem aqui dar um oi, galera. Tem uma galera que falou, cara, hora Matarazzo que você vai falar? Eu falei, ela mesmo. É a terceira que eu faço hoje, filha. Só por você. No horário da missa da Tem gente minha aí, minha mãe. amiga. Tem gente aí, hein, falar amiga. de próprio daqui a pouco. Aí, ó. Ah, deixa eu falar. Ai, Pessoal, eu tô vendo 7 pessoas aí online. Eu e Carola estamos aqui fazendo teste. não, peraí que eu vou pentear o cabelo. Tchau. E o Rodrigo Mendes também, lindo, vai entrar nessa live. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a uns 15 minutos, mas é a primeira vez que eu faço pelo Face, viu, pessoal? E a gente costuma fazer, mas como somos 3, resolvemos abrir hoje aqui pela essa plataforma que eu tô gostando bastante. Então, chamem os amigos. Chamem os amigos. Deixa eu ver aqui. Quer fechar o áudio? Dá para fechar? Não dá, vou fechar por enquanto.
Deixa eu escrever uma coisa ali. Tinha aquele abajur amarelo ali. E Deixa eu só. passando para fazer que daqui a 10 minutos a gente vai estar lá no Face da ONG Nosso Olhar para conversar com a Carola Matarazzo e com o Rodrigo Mendes, do Instituto Rodrigo Mendes, para a gente falar de educação inclusiva. Estou passando porque a gente sempre faz as lives aqui pelo Insta e hoje vai ser lá, porque esses dois convidados vão estar juntinhos comigo para a gente falar um pouquinho de rede, educação inclusiva, desse momento. Convido os amigos, 10 minutinhos, tudo preparado, ó. Aqui, ó, Rodrigo Mendes já está online, todo mundo online, lá no Facebook, ONG Nosso Olhar. Estou esperando vocês para mais uma live deliciosa de mobilização, educação e inclusão. Até daqui a pouquinho, pessoal. Tchau, tchau. Encerrar agora. Vou entrar aqui no da ONG. Rodrigo. Já abriu. Eita, Já abriu? Tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô, e você? Tá me ouvindo bem? Tava Tudo passando certo. um Cadê a recadinho. Carola saiu para se ajustar, eu também vou ali para terminar aqui. Recebeu o nosso roteirinho, tudo ok? Tudo certo, vamos nessa. Vocês são protagonistas. Vou chamar aqui o trio para te dar um oi. Eu tava fazendo o stories para chamar, porque como a gente sempre tá fazendo... Primeira vez, você já fez aqui pelo Face? Por essa plataforma? Já participei de várias. A gente vai fazer... Mas nossa mesmo, a gente vai usar o Zoom. Ah, tá. Vocês vão usar... eu já usei o Zoom e tava fazendo pelo Insta. Só que o Insta não deixa a gente entrar mais de uma pessoa, né? Então, enfim. Vamos começar em... Que horas são? 8 minutinhos, pode ser? Fica tranquilo, eu tô aqui. Também. Deixa eu ir lá dentro só terminar de ajustar tudo. Vou pedir pra Mar Fecha aí. repostar o que saiu no chip não da ONG, tá? Tá bom. Porque não deu certo, mas vai dar.
Tá. Thaisa, tá me ouvindo? Nossa, ainda bem que eu me arrumei, que o Rodrigo tá chiquérrimo. O Rodrigo botou até blazer, Gente, olha ainda isso. bem que eu me arrumei. Eu passei o make. Olha que Ai, lindo. Eu botei o E-Sharp, porque eu tava de anorak, eu botei o E-Sharp pra só ver daqui pra cima. Isso que Porque eu o vou Rodrigo, botar também, ó, pra ficar ó que bonito, ó. chiquérrimo, gente. Você viu que tem um quadro aqui, ó, fiz especialmente, ó, enquadrei aqui, temos um da Silvinha Soares, de um projeto nosso, vou enquadrar ali também pra você ver. Tem Carol, toda eu uma botei produção. meu blazer novo, só para vocês. Olha que Mas eu tô lindo. vendo que você tá chiquérrimo. Ainda bem que eu botei o E-Sharp aqui pra melhorar um pouquinho, porque tá, olha, de blazer, tá chiquérrimo. Em homenagem a vocês. Lindo. Que pessoas lindas. Gente, 2 minutinhos, vamos. Quero agradecer vocês, eu gosto de começar pontualmente, sei que as agendas, né, Carola? Sei da importância desse horário para você. Hoje só por você hoje. Você é linda! Thaísa, Hoje você vai até que horas, Thaísa? Eu? A gente vai até que horas aqui? 1 horinha, 45, Tá bom. 1 horinha. Tá? Sempre 1 horinha. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho de educação inclusiva, mas eu quero um panorama de Carola Matarazzo, linda, sobre aí um pouco de filantropia, desafios do terceiro setor. Primeiro, antes de abrir, eu quero agradecer, Carola, pela união de mais uma pessoa na Rede do Bem, que é o Rodrigo, que eu já escuto e já pesquiso há muito tempo. Gratidão enorme. A ideia da ONG Nosso Olhar é esse grande hub, né, Rodrigo? Além de alguns projetos próprios, mas a gente mobilizar e educar a sociedade para a deficiência intelectual. Eu tenho um projeto da Bike Art, que a Carola conhece, que já faz empregabilidade, depois eu quero que você conheça pessoalmente. Então, é uma honra ter vocês dois aqui e ter vocês dois para a gente falar de um tema não, né, que o Rodrigo domina, mas eu quero uma visão macro. Então, para quem está entrando, nosso bate-papo hoje é com a Carola Matarazzo, presidente do Movimento Bem Maior, um ser humano lindo de luz,
que eu já tive a oportunidade de ter algumas conversas presenciais com pessoas do bem, que a Rede do Bem entrelaça pessoas do bem, né? E com o querido Rodrigo Mendes, do Instituto Rodrigo Mendes, que tem 25 anos aí de história, que a gente poderia ficar horas aqui. E eu entrego o protagonismo para você e queria passar a palavra para a Carola. Carola, queria um pouquinho escutar de você aí, um pouquinho do terceiro setor, do trabalho de rede que o Movimento Bem Maior vem fazendo, não só nesse momento de pandemia, tá, Cá? Mas no momento macro, né? Do que você tem visto de projetos de educação, o que você pode contar, queria uma visão macro sua, para a gente trazer o Rodrigo para o tema. Pode ser? Obrigada mais uma vez. Boa noite para todo mundo, espero que estejam todos bem cuidados, com saúde, e super obrigada pelo convite, Thaís, amiga querida, que tem uma causa linda, uma honra estar junto com o Rodrigo, meu amigo, e amigo aí de trabalho, de setor, e principalmente por serem pessoas tão especiais e que têm causas tão especiais no coração, né? Eu sou a Carola, sou presidente do Movimento Bem Maior, um movimento que nasceu com a missão de dobrar a filantropia no país, de fazer um fomento, uma mobilização, uma articulação para essa rede de solidariedade, rede de colaboração, que a gente chama de todo o movimento de cultura de doação no país. A gente tem uma missão bem clara, bem específica, que é dobrar o volume de doações no país em relação ao PIB, de 0,2% para 0,4% em 10 anos. Felizmente ou infelizmente, pelo motivo da pandemia, a gente já viu essa meta praticamente alcançada, uma vez que a gente teve recordes de doações aí no país nos últimos 2, 3 meses. O Brasil já teve mais de 5,5 bilhões de doações para as mais diversas causas emergenciais de combate ao Covid, e a gente aplaude, a gente brinda, mas a gente fica bastante entristecido pelo motivo pelo qual a gente precisou acordar e ter essa nova onda de solidariedade. Graças a Deus é uma onda mundial, estamos todos na mesma batalha, na mesma luta. O movimento hoje, quer dizer, ele se dedica principalmente a fomentar redes de solidariedade, redes de cultura de doação. E a gente tem especificamente 50 projetos pequenos pelo Brasil inteiro, pequenos eu digo de porte financeiro, porque são projetos de grande impacto local, que fazem a diferença nas suas comunidades, nos mais diversos eixos e causas, desde desigualdade racial, de gênero, passando por educação, empreendedorismo, projetos de geração de renda, educação inclusiva, educação formal, e assim vai. E na outra ponta, a gente tem hoje 5 projetos que estão sendo assinados, que já estavam no nosso escopo de trabalho para 2020, que a gente manteve, que são projetos principalmente da área de educação, que podem fomentar mudanças de política pública na área de educação. Então, a gente está falando aí de uma avaliação da primeira infância, que vai rodar no Brasil inteiro para dar subsídio para a nova legislação de primeira infância. A gente está falando de projetos como do Todos para a Educação, que possam amanhã trazer boas práticas e bons exemplos que já existem na política pública brasileira e que a gente possa botar num grande hub de tecnologia para poder alavancar. E assim por diante. E a gente tem o braço fortíssimo de fazer pontes, de articular, de mobilizar para poder fomentar a cultura de doação no Brasil. Para quem não conhece bem o terceiro setor, hoje a gente é um setor bastante estruturado, grande, que emprega aí algumas milhares de pessoas. Nós somos mais de 800 mil organizações sociais no Brasil, número esse às vezes questionado, porque organizações sociais não governamentais também estão aí, igrejas, clubes de futebol e tudo mais. Então, as organizações que estão executando o trabalho na ponta, seja de assistência social, seja de educação, de saúde, ou dos mais diversos eixos, a gente acha que nós somos, segundo a pesquisa última da FONIF, 420 mil. Ou seja, nós somos um braço muito importante para ajudar as políticas públicas chegarem e complementar as políticas públicas aonde elas não chegam também. E
o aliado do segundo setor, que são as empresas, os indivíduos que têm condições de ajudar. Eu tenho defendido muito, Thaís, que somos todos corresponsáveis, para além de interdependentes, somos corresponsáveis pela transformação social do país. Quer dizer, eu só acredito no trabalho em rede, eu só acredito que nós juntos vamos poder fazer a transformação que precisa. E especificamente no nosso tema, quer dizer, não dá para a gente acreditar que pessoas com deficiência intelectual, ou seja, qual for o seu tipo de deficiência, não possam ter as mesmas oportunidades que todas as outras pessoas. Quer dizer, o direito da oportunidade, o direito de poder ter seus direitos básicos garantidos, é algo que vai para além de qualquer obrigação, de qualquer legislação. Vai do olhar e da escuta de quem está do lado de cá. Quer dizer, todos nós temos que mudar de postura e ter um olhar, ter a escuta para o outro, para poder ter uma cultura de solidariedade mais robusta e mais fortalecida no país para fazer a transformação necessária. É rico ver essa tua introdução, e eu quero colocar aqui que, especificamente para a deficiência intelectual, não só falando da trissomia do 21, da síndrome de Down, existe um muro invisível, sabe, Carol e Rodrigo, da capacidade dessas pessoas. Então, acho que a gente tem que quebrar esse muro invisível, ainda existe, principalmente para uma deficiência intelectual, e dar esse direito, sim. Eu vejo a capacitação também das famílias, né, e dos educadores no tema, né, isso é uma importância. Então, eu vejo que esse muro invisível ele existe. E eu costumo falar que nós, considerados famílias atípicas, por termos, né, filhos com deficiência, temos que quebrar esse, e temos que estar junto nesse movimento de rede, né, de mobilização. Ninguém nasceu sabendo, e a gente aprende, e eu acho que nós, famílias, também temos que estar junto nesse movimento, né, quebrando esses muros, e junto com vocês, com o setor público-privado, tá, né, angariando, independente de nós termos uns ONGs, outros não, mas esse grande movimento que é educar a sociedade no tema, sabe? E aí, depois dessa introdução, queria que o Rodrigo contasse um pouquinho da história, aí acho que são 25 anos, né, Juan? Já tô aqui íntima, contando a sua história, se possível, protagonismo aí de como vem, o Instituto tem algumas etapas, né, lindas de construção. Queria que você falasse para a gente chegar hoje, no mundo de hoje, e terminarmos com... Ele falou que quer terminar com inspirações, não é isso, Rodrigo? Então, queria que você falasse um pouquinho, plantasse aí a sua semente do bem no tema, mas começa lá de trás, se você puder, para a gente. Vamos lá, obrigado, Thaísa, pelo convite, super prazer estar com vocês. Desde o primeiro áudio que você me enviou, já senti o teu entusiasmo, uma alegria estar do lado da Carola, né? A gente, nos últimos anos aí, especialmente o ano passado, eu e a Carola estamos cada vez mais trabalhando juntos e buscando alternativas, né, para que os esforços sejam somados e tenham sinergia. Esse é um desafio do terceiro setor. As ações, às vezes, são muito fragmentadas, e a gente acho que ganharia velocidade nesse processo de reduzir desigualdades se a gente fosse capaz, né, de criar mais intersecções, de fazer um planejamento estratégico mais conjunto. Carola, acho que é uma protagonista nesse sentido. Ela faz um papel de hub não só nessa instituição que ela hoje lidera, mas eu acho que por onde ela passa, ela tem um papel de aglutinar, de agregar. Então, muito bacana estar com vocês. Thaísa, vamos lá. Voltando um pouquinho, você sabe que o Instituto começou como uma escola de artes, né? Sim. Eu me envolvi muito com a linguagem, com o campo das artes visuais. Eu me tornei um artista durante pelo menos 10 anos, me dediquei a essa atividade. E é interessante que a gente começou sem ter a dimensão do quanto a arte, né, tem essa característica muito poderosa de colaborar com o pensamento de uma sociedade inclusiva, né? Tem várias questões que são inerentes ao pensamento da arte contemporânea, só destacando alguns aqui. Em primeiro lugar, a vocação da arte contemporânea para se desprender, atuar como alguém que ressignifica padrões estabelecidos. Em segundo lugar, acho que o reconhecimento da incerteza, da imprevisibilidade,
e eu diria da tolerância ao erro como elementos necessários para o processo criativo do ser humano, e também a valorização do processo, tanto quanto do produto, né? Então, conforme a gente foi evoluindo na nossa investida nesse campo da arte e educação, né, a gente começou a receber muitas demandas, isso ao redor de 2005, escolas públicas começaram a nos procurar, querendo saber se a gente oferecia projetos e formações para professores que estavam na ponta, sentindo uma enorme dificuldade para atender crianças com deficiência na escola comum. Só fazer mais um adendo sobre a importância da arte. Em 2010, eu fui visitar um projeto ligado à pós-graduação de Harvard em educação, chamado Project Zero. Eles são uma organização que tem como missão entender como é que a arte colabora para o desenvolvimento da criança e como é que é o processo da construção do olhar criativo, né? E eu fiquei muito surpreso com o olhar que eles têm, pensando em como preservar esse olhar curioso da criança, essa capacidade de desprendimento que depois vai sendo perdida conforme a gente vai impondo padrões, né? O próprio Picasso já tinha relatado isso, a ideia de que a gente precisa perseguir formas de manter viva a sensibilidade e a mente das crianças, e nesse sentido, né, a gente tem colocado também como um dos conteúdos que são endereçados pelas nossas formações, essa necessidade da gente estimular muito a criatividade, não só nos estudantes, mas nos professores, né? Pensar numa escola inclusiva envolve a gente ter professores mais inovadores, professores que aceitam o risco, aceitam a incerteza e, a partir da sua experiência, vão descobrindo, né, novas práticas, novas estratégias. Então, a arte está sempre presente, né, é um elemento do nosso DNA, e até hoje a gente recorre muito à reflexão do processo de um artista para a gente aprofundar as transformações necessárias na sala de aula. Falando sobre o que a gente faz hoje, né? Enfim. Eu só queria fazer uma janela, Rô, e não só para a pessoa com deficiência, você muda a pessoa também que não tem deficiência, muda o professor, você atinge a família núcleo, você amplia isso num movimento que você leva também para as pessoas que estão nessa mobilização, né? É óbvio que é um outro canal que você traz a arte para aquela pessoa com deficiência, para os desafios necessários, mas você amplia isso também, né? Para aquela família, para a família estendida, né? Isso ele reverbera para todo mundo, né? Para o irmão, né? Para a sociedade, para a família. Você concorda com isso? É um instrumento. Sim, eu acho que é quase que uma visão de mundo, né? Você vai estimulando ali naquela comunidade uma visão de mundo que enxerga a criatividade como necessária, né, para que a gente atinja novos patamares como humanidade. Então, falando sobre o momento atual, hoje o Instituto trabalha para que nenhuma criança ou adolescente fique de fora da escola em virtude de uma deficiência, né? Então, como é que a gente faz isso? Só dando um pouquinho do panorama desse assunto no Brasil, nos últimos 2 anos, a gente tem boas notícias, né, acompanhadas de desafios. Então, começando pelas boas notícias, pela primeira vez, assim, no nosso histórico de estatísticas da educação, 90% dos alunos com deficiência matriculados na educação básica estavam frequentando escolas inclusivas. Então, se a gente olhar 15 anos atrás, né, se a gente olhar um pouco para o passado, esse contexto, esse panorama, ele é o inverso. A gente tinha a grande maioria dos estudantes em ambientes segregados, ou em escolas especiais, ou em classes especiais. Então, a gente conseguiu reverter isso no caminho defendido pelas grandes organizações internacionais que versam sobre essa temática, né? A gente tem a Convenção da ONU como nosso grande marco referencial, né, que diz que os países membros das Nações Unidas precisam, né, assegurar sistemas educacionais inclusivos
Então, a gente está caminhando muito positivamente, né? Tem esses 10% ainda que estão segregados, mas a gente tem que sempre celebrar e mirar sempre para patamares melhores. Ao mesmo tempo, no ano passado, a gente teve uma pesquisa publicada pelo Datafolha, recomendada até pelo nosso parceiro Instituto Alana, que mostra que hoje mais de 80% da comunidade escolar enxerga que a escola comum, a escola onde tem o convívio, a escola que traz para o aluno a possibilidade de entender o que é a sociedade, é o melhor ambiente, né, para a criança com deficiência frequentar. Também, se a gente olhar há 10 anos atrás, eu diria, esse mindset não existia, as pessoas tinham enormes dúvidas e conflitos se esse era o melhor caminho. Então, tem dois avanços importantes. Só para contrapor aos desafios, a gente tem um problema de acesso ainda. No melhor cenário, quando a gente olha os números da educação básica, o melhor cenário é o Fundamental 1, ensino Fundamental 1, onde 3% das matrículas são ocupadas por esse público. Se a gente olha para o parâmetro da OMS, Organização Mundial de Saúde, que é um parâmetro conservador, eles dizem que 15% da população do mundo tem alguma deficiência. Por mais que hajam discussões em virtude de faixa etária, certamente a gente tem muita criança e adolescente com deficiência ainda de fora do sistema. E esse número que eu falei, ele vai se afunilando, ele chega a 0,5% no ensino superior. Então, temos um desafio aí de trazer para dentro quem ainda não participa. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma das grandes barreiras para a gente conseguir, de fato, tornar o ambiente escolar, né, um espaço de acolhimento e de possibilidades para essas pessoas, é oferecer formação, oferecer conhecimento, apoiar os professores que se sentem muito inseguros. Essa mesma pesquisa aponta que mais 70% dos professores eles são a favor da inclusão escolar, mas eles não se sentem capacitados, eles se sentem com lacunas de formação. Então, é um pouco nesse contexto macro em que a gente atua e tenta interferir. Só para fechar um pouquinho o momento nosso em termos de programa, nossa primeira frente de atuação é buscar referências, boas práticas de educação inclusiva em todas as partes do Brasil e ao redor do mundo. A gente faz isso por meio de um portal chamado Diversa. O Diversa se transformou num grande acervo vivo que toda semana vai crescendo. Com esses exemplos, né, a gente tem lá ideias de aulas, atividades inclusivas, a pessoa tem acesso a documentários que a gente produziu nos Estados Unidos, na França, na Dinamarca, na Argentina. Então, a ideia não é oferecer um receituário, isso não existe em educação, mas ampliar o repertório dos professores, quer dizer, ampliar, no fundo, as cores que estão na sua paleta de tinta para que eles criem, né, eles sejam os artistas, os protagonistas das suas aulas. E no segundo eixo, a gente atua oferecendo formação, né, em várias modalidades. Por exemplo, no ano passado a gente atuou na região aqui de Itaquera, um dos cursos orienta o professor a como criar materiais pedagógicos alternativos, acessíveis. Né? Me lembro do exemplo de uma professora do 4º ano, ela tinha na turma um garoto com deficiência intelectual e um outro colega com transtorno do espectro do autismo, e ela estava com uma grande dificuldade de ensinar o sistema solar. E aí, com o nosso curso, ela, ao longo de alguns meses, ela criou uma espécie de maquete, né, que representa, simboliza, ilustra como funciona o sistema solar em termos de proporções, movimentos e lógica de relacionamento entre corpos. E esse material se transformou, né, no grande charme da aula dela, né, na grande atração da escola, e isso é importante enfatizar, melhora a aula para todo mundo, não só para a criança, né, que tem alguma especificidade. Quando a gente apoia o professor e ele começa a diversificar, ele começa a criar novas formas de abordar um conteúdo, né, aquela aula se torna mais interessante e o benefício vai para a escola toda. Então, já cantando um pouquinho de uma mensagem que a gente tem levado,
esse tipo de educação, né, que a todo momento tenta entender a singularidade do aluno, ela traz uma escola melhor para cada estudante, uma escola que contribui com o nosso futuro. Queria fazer um paralelo com esse teu raciocínio, dando o exemplo do Chico, que tem 6 anos, e também do projeto Bike Art, que a Carola conhece um pouquinho. No projeto Bike Art, a gente teve as oficinas com alguns artistas, que eu chamei pessoas com deficiência para pintar quadros. As bikes foram pintadas por esses artistas, hoje estão em shoppings em São Paulo, servindo como ponto de venda de uma marca da Golden Co., enfim, capacitando e empregando pessoas. E outras pessoas com deficiência intelectual pintaram quadros, Rodrigo. E uma menina, a Vanessa, que está comigo desde o começo desse projeto, ela, junto com o artista, ela foi desenhando várias coisas, o cachorro, o coração, enfim. E depois ela veio com uma paleta de cor, que a curadora olhou e falou, é uma paleta que se um artista olhar, ela vem numa construção, e aí o artista falou assim para ela, Vanessa, por que você está pintando essa paleta, né, na tela? Porque eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou querendo expressar. E ela veio com essa paleta, e numa paleta, não vou te dizer que eu não sou da arte, mas assim, que a curadora me ligou, eu tinha já saído, né, que eu participei de tudo. Thaís, você não tem ideia do que a Vanessinha pintou, é algo assim que um artista vai olhar. Tanto é que o quadro foi o primeiro aí para leilão, depois foi leiloar. E uma menina de 32 anos da base, Carola, da Pirâmide, mora com os pais, a menina não sabe ler e escrever, ela falou que o sonho dela vai ser ler e escrever. Ela foi minha primeira funcionária no projeto. E olha que riqueza. Esse é o primeiro exemplo da arte, né? Para uma pessoa que viveu num outro momento, 30 anos atrás, né? Na base ali da pirâmide. Não vamos entrar nesse viés. Outro exemplo foi o Chico, que hoje está no letramento. Sabe, Rodrigo? Há 3 anos ele estuda numa escola tradicional de São Paulo, o Pio 12, no Ajabá, e eu coloquei ele lá e falaram que eu era louca. Você é louca de colocar ele lá no Infantil 1 porque não tem nenhuma criança com síndrome de Down. Tá bom, eu fui lá, conversei, enfim. Hoje já tem mais de 5 crianças com síndrome de Down, com TEA, e o que eu quero falar é o seguinte, a professora usa adaptações dele, do individual, junto com o coletivo. E eu já ouvi dizer que certas adaptações são utilizadas até em sala de aula, Rodrigo, para o Chicão. E o Chicão, às vezes, ele não quer sair do coletivo, ele precisa ser retirado, né, assim, dentro da sala, e que os amigos empoderam ele, para ele fazer. Olha que lindo. E as famílias me contam isso agora no momento da pandemia. Eu estou mandando adaptações das terapeutas para as mães, para tentar ajudar de crianças que ainda não estão lendo e escrevendo. Olha que riqueza de comportamento, né? Isso é uma construção. Você concorda? Olha esse olhar, né? Isso é muito rico. Eu estou dando meu exemplo como mãe, nem como ONG. Isso é muito lindo. Essa rede, né? As famílias pedem isso, né? Elas pedem esse movimento. E agora, como que as escolas, Rodrigo, ficam sabendo e como podem participar dessas capacitações? Como é que é feito isso no Instituto? Para a gente gritar ao mundo aí esses projetos. Como é que você faz isso de forma? A gente, em geral, Thaís, a gente trabalha planejando as formações com a Secretaria de Educação, né, com o objetivo de ter escala. Mas, enfim, escolas podem nos procurar individualmente. Então, só dando alguns endereços aqui, o portal que eu citei, o Diversa, o endereço é diversa.org.br e os conteúdos são todos gratuitos. Quem quiser entrar em contato pode ir no nosso site, em rodrigomendes.org.br, e a gente tem um curso num formato à distância, autoinstrucional. Eu ia te perguntar isso. A pessoa pode, enfim, se cadastrar e fazer no seu próprio ritmo, são 40 horas de videoaulas e todo acessível, chamado Portas Abertas para a Inclusão. É um curso que a gente desenvolveu com o Unicef e com a Fundação do Barcelona, e quem quiser também já fazer a inscrição é no site portasabertasparaInclusão.org. Enfim, já algumas dicas aí para quem quer se aprofundar no assunto. Então, e isso está no Brasil e em outras cidades, não é, o Portas Abertas? O Portas Abertas está nos 26 estados e na capital a gente foi para o Brasil inteiro. São mais de 70 mil professores que estão frequentando esse curso. Foi o nosso presente de 25 anos. A gente conseguiu estar no Brasil inteiro por meio dessa iniciativa. Você sabe que a gente tem um portal de conteúdo, Chico Sás Marias, que hoje ele começou como um blog, e hoje ele é um grande portal que a gente abre também para entrevistas.
e divulgar outros projetos, né, histórias. Então, a gente também abre aí sempre essa oportunidade de estar trazendo, entrevistando, né, que vai no movimento de rede, que é o que acredito, né, o Chico São Marias não é só para contar o dia a dia da minha família, mas é para a gente trazer essa riqueza de projetos que já aconteçam, né, então tá feito convite, depois eu passo para a Maíra, que trabalha comigo nessa área, para a gente fazer uma matéria e divulgar e fazer com que isso faça sentido. Isso é disponibilizado gratuitamente, Rô? Sim, gratuitamente. A pessoa que completa os 7 módulos recebe um certificado. Então, tá aí um bom convite para quem ainda não teve a chance de estudar mais sobre o assunto, especialmente para os professores. Muitos deles estão agora replanejando, né, a volta às aulas e tem sido um conteúdo muito útil para esse momento. E você tem alguns exemplos? Você sabe que Fala. Eu estou escutando vocês dois falarem, né? E todo mundo me pergunta assim, como a gente faz para essa onda de solidariedade se manter no pós-pandemia? Você acha que vai se manter, se não vai? Como vai ser o novo normal, né? E eu estou ouvindo vocês falarem e só reforça o que eu tenho dito, independente de ser inclusivo, não inclusivo, que, assim, não estava normal, nunca foi normal. Porque o normal seria a gente poder ter todas as pessoas com as mesmas oportunidades e com os mesmos direitos assegurados. Quer dizer, a gente já não tinha isso. E ainda mais quando se trata de deficiência e em populações vulneráveis. Aí, então, é dobrado o desafio, né? Quando a gente ainda tem um pouco mais de oportunidade, um pouco mais de um espaço onde a gente possa ter reabilitação e professores capacitados, a gente ainda está falando de pessoas que têm um pouco mais de oportunidade. Mas, então, eu hoje me perguntaram assim, mas então como você acha? Eu falei, olha, eu só acredito numa coisa, quando a gente olha e vê, quando a gente ouve e escuta, né? E quando eu escuto vocês dois falando, é só o que me vem, quer dizer, como que a gente faz para os outros alunos dessa classe, outras famílias que frequentam, junto com esses seres tão especiais de luz que frequentam os espaços, que precisam de inclusão, como que a gente faz para as pessoas olharem e verem, né? Ouvirem e escutarem, e realmente entender que a gente faz parte de um grande grupo, de um lugar onde tem espaço para todo mundo e que todo mundo precisa se solidarizar, porque somos interdependentes, um dependemos dos outros, que a gente não pode deixar ninguém para trás, que isso faz parte do direito daquele jovem, daquela criança, daquele adulto, mas faz parte também do nosso exercício cidadão. Isso não está a cargo de um professor, isso não está a cargo de uma política pública ou de uma ONG, isso está a cargo de uma sociedade que precisa ter a inclusão como um direito assegurado de todos, seja a inclusão de uma pessoa deficiente, seja a inclusão de uma pessoa vulnerável, seja a inclusão do que for, isso é um direito de todos os cidadãos. Então, assim, eu acho que a postura da sociedade também precisa ter, assim, um novo olhar, né? Uma nova forma da gente estar no mundo para poder ter esse olhar e essa escuta diferenciada. E aí eu estava falando isso e me lembrei que eu fui, há 2 anos atrás, num espetáculo de teatro de um grupo chamado Ser em Cena, que é um grupo de pessoas, eu não sei se vocês já ouviram falar, nessa companhia de teatro, que todos os atores estão em processo de reabilitação de algum trauma e que ficaram com alguma deficiência ou já nasceram com ela, seja intelectual, seja física, tem idosos que estão se recuperando de traumas, de acidentes, e o espetáculo inteiro era sobre o tempo. Então, a mudança de lugar no espaço, a fala, a música, tinham músicos tocando, o espetáculo é maravilhoso, era sobre o tempo que cada um precisa para poder expor a sua arte no palco, e todos os outros fazendo como se fosse um cinturão de proteção para segurar que aquele tempo que o colega do palco precisava para poder fazer a fala, para poder atravessar o palco, é uma coisa assim maravilhosa quando a gente pensa que o tempo do outro é diferente, mas ele está no mesmo tempo que a gente, é só uma questão de adaptação.
Então, quando a gente começa a olhar por outros vieses e outras variáveis também, a gente acha que não é uma questão de inclusão, é uma questão de direito. É lindo ouvir falar, Carol, eu tinha certeza que você vinha com essa visão macro desse bate-papo gostoso, da gente deixar esse conteúdo. E é incrível como, infelizmente, nesse momento, houve essa mudança e muitas pessoas estão perguntando, e eu escutei numa live que eu acho que eu estava assistindo, que a escola não é simplesmente a gente jogar uma criança ali dentro e falar assim, cria autonomia, ensina, inclui. É esse movimento. E é hoje uma comunidade. É uma comunidade. E hoje a pandemia trouxe isso. Outro dia eu fiz uma live com o vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, falando da educação, né? E o Instituto Ayrton Senna fala muito do socioemocional, estão com um programa muito legal. Já mudou, né? O mundo já mudou, e a educação mudou. Né? A educação mudou, a construção mudou. Outro dia eu li um artigo. Se você acha que seu filho não está aprendendo na videoaula, ele está aprendendo, ele fazendo um bolo com você, ele está aprendendo. Né? Fazendo isso, pintando a sua casa, que a minha casa aqui já está com várias paredes pintadas, o seu filho está aprendendo com você. Hoje a minha filha estava com a língua toda pintada de canetinha, a pequenininha, né? Porque eu sou mãe de 3. Olha como a arte traz, né? Olha essa construção. Por que a gente Mas, Thaís, quem precisa aprender somos todos nós, aprender a aprender, né? Edgar Morin já dizia, né? Precisamos aprender a aprender, né? Que lindo. Rodrigo, lindo paralelo que você está falando. Você tem alguns exemplos para dar para a gente nesses 25 anos? Assim, eu adoro exemplos. Exemplos de construção de pessoas que foram impactadas. Talvez não só a pessoa com deficiência, o professor, a família, né? As pessoas gostam de ouvir, né? Enfim, se você puder compartilhar conosco. Conta a sua vida, Rodrigo. Sua vida é um exemplo super inspirador. Conta um pouquinho. Carola tem intimidade, intimidade, eu não posso futucar. A Carola tem intimidade. Obrigada, Cá. Não, enfim, eu vou falar rapidamente da minha trajetória, depois eu vou dar alguns exemplos que eu acho que são os mais importantes, né, do que a gente gera lá na ponta. Bom, Thaís, você deve saber, eu nasci em São Paulo, família de classe média, sempre fui muito ligado em esportes, enfim, minha grande paixão era o futebol, e aí, tem uma parte que a Carola nem sabe, eu levei uma pancada no joelho quando eu tinha 14 anos, que me afastou dos esportes, foi minha primeira grande adversidade na vida, fiquei 1 ano e alguma coisa fazendo fisioterapia, até que eu fui encaminhado para uma cirurgia, operei o joelho e voltei, né, para o mundo da atividade física, sem nenhuma dor, sem nenhuma restrição. Eu fiquei tão encantado com esse poder, né, da medicina, de devolver bem-estar para as pessoas, que já estava decidido ali qual seria o meu futuro, né? Comecei a divulgar que eu seria médico com 14 anos, seria cirurgião de esportistas, para devolver, né, consertar outros joelhos. E aí eu fui com esse sonho até os 18, quando eu estava num cursinho para vestibular, eu passei por um assalto em São Paulo, onde eu levei um tiro. Isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia. Eu precisei abandonar os estudos, dedicar todo o meu tempo para diversos tipos de fisioterapia, mas tive apoio incondicional, né? Família, amigos, tive os melhores médicos, então em nenhum momento me faltou ajuda, e eu acho que a minha experiência com o esporte também foi fundamental para que eu sobrevivesse àquela maratona de procedimentos e exercícios que eu passei a enfrentar todos os dias, especialmente o remo. Depois eu me tornei remador, antes desse momento do vestibular. Eu competi por 2 anos pelo Corinthians, em várias categorias, então acho que foi uma grande escola ali de disciplina, de foco, de segurar o tranco em momentos onde a gente está num limite físico. E aí, quando começa esse novo momento, assim, essa nova fase da minha vida, eu comecei a dedicar muito tempo a clínicas de fisioterapia, e aí eu fui perceber que eu era uma exceção, né? A maioria das pessoas que passam por situações semelhantes ou que nascem com alguma deficiência enfrentam também pobreza, enfrentam miséria, não tem nem como comprar, enfim, equipamentos, medicamentos básicos. E aí eu já tive esse insight que, no fundo, eu estava na minha mão dimensionar qual seria o tamanho do meu problema. Eu comecei a me ver muito mais como um privilegiado do que
como alguém que tivesse passado, né, por um trauma. E aí acho que essa sensação, né, de um incômodo com a desigualdade, de ver tanta pessoa, tanta gente sem condições, né, de minimamente ter acesso à saúde, e ao mesmo tempo uma necessidade minha, que eu diria até existencial, de retribuir tanta ajuda que eu recebi. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei 2 meses hospitalizado, né, logo depois do tiro, e na noite, na sala de espera do andar onde eu estava internado, né, a média eram 80 pessoas. Então, toda noite aquilo virava uma multidão de amigos querendo, de alguma forma, estar comigo e estavam ali à disposição para o que eu precisasse. Então, acho que tudo isso me levou a criar uma ação, né, que se transformou num instituto, e o nosso foco é esse, né? Pegando a tua metáfora aí, Thaisa, eu acho que não são somente muros de vidro, mas são tetos, né? Acho que os professores ainda depositam uma baixíssima expectativa em relação ao que uma criança com deficiência vai atingir, em termos de desenvolvimento social e acadêmico, né? Então, a gente tem que romper com o teto de vidro também, e um mantra nosso em tudo que a gente faz, né, no âmbito da escola é perseguir altas expectativas, né? Depositar o máximo de expectativa na criança, porque ela percebe, a criança sabe quando a gente está apostando ou quando a gente não está acreditando nela, né? E isso é um impacto, enfim, enorme na autoestima. Então, o educador tem esse poder gigantesco de destruir a autoestima de uma criança ou colocar o seu horizonte num infinito de descobertas. Não, tá me dando vontade de chorar, desculpa, porque assim, você estava falando e eu vou lembrando de quando o Chicão veio ao mundo, a Carola sabe um pouco a história, e eu sinto isso, o que você sentiu, e aí ficou com uma deficiência, eu sinto muito quando a gente teve acesso, ele operou o coração com 4 meses, ele era para ter morrido na minha barriga, eu descobri tudo durante a gestação, enfim, ele entrou em sacrifício, e o meu propósito também nasceu muito de eu entender que a gente tem que levar isso para a sociedade. Você veio falando, desculpa, eu me emocionei, porque me traz uma trajetória de também muito que eu vivi com o Chicão, e ele hoje, muitas pessoas falam, nossa, Thaís, ele está tão bem. Eu acho que é uma junção, esse bem, e a gente é privilegiado, eu falo muito isso, né? Eu já fiz trabalho voluntário na Paz, João Clemente. Às vezes uma pessoa não tem dinheiro para pagar uma terapia, não tem dinheiro para passagem, enfim, aí a gente não vai entrar nesse mérito da minha história, é a sua história, mas eu me emociono porque vem muito do que eu senti um pouco com o meu filho, né, o Chicão, a Carola, quando eu contei essa história, o olho dela encheu de lágrima, e ela me falou assim, eu já tive do seu lado aí pedindo, isso me gravou no primeiro momento que eu tive com ela, e me veio porque ela veio, coitada, com o projeto, daquele jeito, para me explicar a sustentabilidade da ONG. Eu falei, Thaís, para. Eu passei a minha vida pedindo dinheiro e o povo olhando para mim com aquela cara de interrogação, dizendo, mas custa tudo isso? Qual é o impacto? Qual é a métrica? Qual é a avaliação? Qual é o monitoramento? Não vai me contar nada disso. Vamos conversar que nós vamos sair melhor. E aí, desculpa, eu me emociono porque você contando me lembra a minha trajetória lá com o Chicão na barriga e outros propósitos que a Carola conhece um pouco, enfim. É lindo escutar isso de você viveu e aí estava na sua pele, né, enfim. E você está transformando, né, o nosso muro, o teto, a casa. Eu acho que você conseguiu, inclusive, vencer, Rodrigo, toda a resistência pessoal e do mundo de um novo desafio de voltar a estudar, se formar, viajar e destruir várias barreiras aí que você deve ter encontrado, sociais, inclusive, e de resistência, com a expectativa, quer dizer, porque eu acho também que você tomou uma decisão pessoal, você fez uma escolha pessoal para a tua vida, de que essa expectativa que você diz que o professor deve colocar nos alunos, para eles terem a barra lá em cima, você subiu a tua barra, né? O que eu acho que também é uma mensagem maravilhosa para os adultos, né? Quer dizer, para os que podem e conseguem, que sigam perseguindo, subindo a barra, porque é possível, é possível.
Ei, Esse Chico. aqui esse é o Chico. Ele pede de vez em quando para entrar nas lives. Ele vem dar oi, galera. Ih, E aí, veio a Chico, oi. tudo bem? Essa é a do meio. Ó, o Rodrigo, a tia Carola, vocês conhecem, que você não vai lembrar. Ele sempre pede para dar um oi e eu autorizo às vezes. Esse é o Chicão. Rodrigo, me diz uma coisa. Qual é os professores em geral, qual é o maior desafio? Qual é a maior dificuldade? É na metodologia pedagógica, vamos dizer assim, da metodologia de realmente conseguir ensinar e buscar novas formas criativas de explicar um conteúdo formal? Ou é no medo de errar, no medo do que a família vai falar? Qual é a maior pressão desse professor? Carol, ótima pergunta, né? No fundo, é uma composição de, acho que, várias vertentes de insegurança da sensação da incapacidade. É interessante, né? Porque tem muita gente que ainda se pergunta se não seria melhor que esses alunos, essas crianças, fossem para escolas especiais, né? Escolas mais protegidas, com professores formados sobre essa temática, né? As pessoas se perguntam, será que uma criança com deficiência intelectual vai um dia conseguir conquistar autonomia? Será que isso não é muito utópico, né? E é importante esclarecer sempre que esse ambiente da segregação, né, de equipes que recebem alunos com perfis muito semelhantes, foi muito importante na história da educação, porque era a única alternativa até pouco tempo. Né? Nem se pensava em promover o convívio na escola comum, mas a gente percebe hoje, por questões de estudos, pesquisas e por questões do campo dos direitos humanos, que a escola especial ela não pode mais ser vista como uma alternativa, porque ela restringe muito um ingrediente que é básico para a gente dar a chance dessas crianças atingirem o seu melhor, que é a interação, que é viver o conflito, que é ser desafiado, entendeu? Né? Ter um espelho do que é o mundo. É um modelo, né? Você tem um modelo ali também, né? Modelo, né? Os conflitos. Tem um modelo também para você puxar isso, né? Eu vejo muito pelo Chico. E aí, enfim, basta simplesmente colocar a criança na escola? Claro que não. Né? A escola precisa se transformar, ela precisa sair em alguns casos, de uma inércia que já não faz mais sentido para o mundo contemporâneo, né? Independentemente desse segmento. E aí, Carol, você perguntou dos principais aí, desafios, né? A gente tem uma visão multidimensional, a gente trabalha com 5 dimensões de análise, depois eu posso falar mais, mas eu elegeria aqui, para quem está ouvindo e quer ter um primeiro repertório, o planejamento, dedicação de tempo para que os professores consigam planejar as aulas pensando nas características, né, no percurso singular de cada estudante. Então, um olhar que a gente chama de um desenho mais universal para a aula, e para isso, né, o professor ele precisa arriscar, como eu falei, somente usar o livro didático impresso e a lousa, né, isso é certeza de que o professor vai promover exclusão. Né? Cada criança vai ter ali a sua forma, o seu processo particular, e aí cabe à equipe pedagógica colocar novas tecnologias, novas práticas, novas estratégias para que eles maximizem, né, as possibilidades de cada estudante. O segundo ponto, que eu também já citei, mas a gente tem que sempre lembrar, é oferecer uma ampliação de conhecimento para essa equipe. Né? Os cursos de licenciatura, os cursos de pedagogia, raros são os casos em que existe uma disciplina de qualidade em relação à educação especial, né? Em geral, são conteúdos muito rasos, então a gente precisa, já com o professor atuando, complementar a formação, oferecer aí alternativas de formação continuada, né? E isso é uma das grandes missões do nosso instituto. E, em terceiro lugar, envolver a família, Carolão, porque a gente precisa do apoio da família. Porque a própria família, em muitas circunstâncias, não tem clareza de que o seu filho deve mesmo estar lá. Tem famílias que se sentem constrangidas, tem dúvidas, será que é um direito mesmo? Eu não estou gerando
né, um problema para a escola. Então, não só no sentido da conscientização, de que se trata de um direito, não é um favor, mas também na participação, né? Levar para a equipe pedagógica um pouco do que acontece em casa, né? É muito precioso para o professor conhecer a história daquela criança, quais são as preferências, né? Com que linguagens ele se manifesta melhor, quais foram os grandes momentos onde ele manifestou a aprendizagem, quais são as dificuldades, né? Quais são os medos daquela criança. Essas são informações que alimentam o planejamento pedagógico, né, e estão sempre se transformando. Então, a família precisa estar lá jogando junto, e não só cobrando, mas é um trabalho, como você falou, coletivo, Carola. No fundo, é uma transformação de mentalidade da sociedade, né, eu diria. Sim. E a escola é um grande laboratório. Escutando, eu ia completar a pergunta da Carola na posição da família nessa construção. Eu ia complementar, e você já usou, se antecipou, que lindo. Eu defendo muito isso, né? O triângulo: família, escola, rede apoiada. O Chicão, ele tem um diário de bordo que ele vai e volta das terapias individualizadas e vai para a escola com a narrativa do que foi a semana. E é exatamente isso. Isso é uma forma de, além das reuniões que a gente faz semestrais, no processo de construção dentro das nossas possibilidades, aí cada família também tem sua rotina, mas a gente vê o quão é rico trazer o que ele faz no individual para o coletivo, o que ele faz no coletivo e essa construção, né? Exatamente o que você está falando e é exatamente o que eu acho importante. Isso, principalmente... Você sabe que, Thaisa, eu tive muita exposição na minha vida à deficiência visual, porque a minha mãe trabalhou a vida inteira numa organização social para cegos, então eu cresci apitando jogo de futebol para cegos, que jogava com aquela bola com guiso dentro e tudo mais. Eu tive sempre muita afinidade com deficiência visual, mas eu nunca tinha sido exposta à deficiência auditiva. E agora, pelo Movimento Bem Maior, a gente teve uma requisição de uma Secretaria de Educação sobre a inclusão para deficiente auditivo, e eu fui estudar um pouco do tema, porque eu não tinha nem capacidade para avaliar, ler o projeto, nada disso. E, por acaso, eu, pesquisando, cruzei com um programa que a filha da Regina Casé deu uma entrevista para o Pedro Bial, e eu não sei se vocês sabem, ela é surda, completamente surda, e ela aprendeu linguagem de leitura de lábios desde pequenininha, contra todos os médicos, fonoaudiólogos, otorrinos, diziam que a Regina Casé e o esposo eram uns doidos, que não ia dar certo e tal, não sei o quê. E quando ela falou, no meio da entrevista, que ela era uma deficiente auditiva, eu falei, deve ser com 10, 20% de perda. Ela falou assim, não, eu tenho 99% de perda no ouvido e 100% no outro, ou seja, não escuta nada. E ela se formou em cinema na universidade. E ela teve uma vida de superações também, deficiente auditiva. Ela tinha vergonha, inclusive, de dizer que ela era deficiente auditiva. As amigas viravam de costas e ela ia dar a volta para olhar, ou ela não respondia, as amigas achavam esquisito, até que todo mundo soube e tal, e ela foi para a faculdade. E quando ela entrou na faculdade, obviamente que o professor sabia, e ela se relaciona muito bem, você mal percebe que ela é deficiente auditiva. Até que ela começou a ter aula sobre filmes e tinha que assistir os filmes. E o professor apagava a luz da sala, e tinha letreiro, tudo bem, mas ele apagava a luz da sala e seguia explicando o filme. E ela falou para ele 1 vez, 2 vezes, falou, olha, ou você não apaga a luz, ou você fica do meu lado, porque eu preciso olhar para você. E aí, sei lá, na 10ª vez, ele ficou de luz acesa para explicar, mas ele virou de costas. E ela falou, olha, assim, era um lugar de super preparo, o professor sabia, tal, as pessoas não estão acostumadas, as pessoas não lembram, principalmente se é uma pessoa que já está completamente inclusa no processo, de que precisa de uma atenção especial.
né? Quer dizer, a atenção é para todos sempre, e a gente tem que estar mobilizado para essa atenção. E às vezes a gente se esquece disso e não dá a oportunidade que a pessoa precisa. Ela, graças a Deus, tem isso tudo bem, bem solucionado na cabeça dela, mas se é uma pessoa mais tímida, mais reclusa, pode desistir no meio do caminho, né? E em função do outro, que não teve a atenção necessária. Mas o mundo dos surdos, deficientes auditivos, para mim, foi uma grande, assim, um mundo novo que se abriu, principalmente na dificuldade que eles têm de alfabetização, porque eles não têm o som das palavras, quer dizer, as palavras são um monte de letras, C-A, S-A é uma casinha, mas ele nunca escutou casa, então a dificuldade, eu fiquei pensando muito em quem alfabetiza, por exemplo, deficientes auditivos, que tem que ter uma formação exclusiva para isso, Rodrigo, exclusiva. E lembrando, Carola, que grande parte das pessoas com deficiência auditiva se comunicam com outra língua, né? A língua brasileira de sinais. Então, aí a necessidade da gente incluir na equipe de profissionais que estão apoiando a escolarização desses públicos, o intérprete, um profissional que seja capaz de explorar mais questões visuais durante a aula, que seja capaz de levar aulas de Libras, não só para aquele estudante, enfim. Eu adoro citar o caso de uma escola no Acre, foi uma das primeiras que eu visitei quando eu comecei essa minha peregrinação atrás de boas práticas, já faz 9 anos, a escola ela dá aula de Libras para todas as crianças. Então a criança aprende língua portuguesa e aprende língua brasileira de sinais. Né? Então, a diretora fala muito orgulhosa que é uma escola bilíngue e tem vários benefícios que já são apontados para uma criança que não tem nenhuma limitação auditiva, mas que tem a chance de aprender Libras. Que bárbaro. Lindo. Não, Kai, essa educação que eu falo, que é a educação de conhecer o desafio do outro, né? Não é educação só acadêmica, essa educação da informação que eu falo muito, né? É esse exemplo que você está dando. Gente, estamos batendo aqui 18h52, eu prometi que seria 1 hora aqui. Carola, eu sei que às 18 horas você tinha um outro compromisso importante para você, enfim. Queria encerrar... Você pode contar qual é o compromisso, porque o povo deve estar achando que era um happy hour, né? Não, era a missa da mãe dela. Pode alguém atender, por favor? Tocando o interfone aqui, a babá tá presa. A missa da mãe dela, que faleceu, né, Carola? E, enfim... E ela está aqui conosco nessa oportunidade aqui. Foi difícil marcar esse bate-papo, essa live aí, querida. Que honra. Queria pedir a vocês que encerrasse com palavras, desafios. Eu fiz uma live semana passada que teve um desafio, Carola, com o seu Eli, que foi da doação. Eu tenho que responder para ele. Ele falou que queria saber todo mundo que estava lá assistindo fizesse doação. Enfim, queria que vocês terminassem aí com inspirações. O Rodrigo falou, Thaís, inspirações você usou, Rua? Como, enfim. Eu acho que foi. Foi, E Carola, queria, gente, gratidão, que bate-papo gostoso, vai ficar gravado. A ideia é gerar conteúdo, a gente mostrar boas práticas, propostas, divulgar e fazer essa rede entrelaçada do bem. Queria encerrar com palavras e exemplos, enfim, fiquem à vontade. Carola? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer o privilégio e dizer que a gente conviver com o diferente, a gente conhecer o outro, né? E poder trocar de lugar com o outro, imaginar como seria a minha vida de uma forma diferente. Não precisa a gente aqui falar especificamente de deficiências, mas eu vou colocar no mundo que a gente está, um mundo tão desigual, onde a gente vê uma população vulnerável, com tantos desafios de superação, seja na área de educação, de habitação, de saúde, quer dizer, que a gente possa se transformar uma sociedade melhor,
no exercício de se colocar no lugar do outro, no exercício de enxergar o outro, no exercício de ouvir o outro. E isso eu estou falando numa sociedade geral, quer dizer, a gente não pode mais achar que está tudo bem ter pessoas que não têm onde morar, pessoas morando debaixo da ponte, mães que não têm como colocar seus filhos na escola. A gente não pode se conformar mais em ter pessoas excluídas da sociedade em função de uma deficiência. Isso não é normal, isso não é uma sociedade saudável. A gente precisa usar de todos os aprendizados que a gente tem tido para poder construir uma sociedade melhor e mais justa, e também passa, sem dúvida nenhuma, por todos nós sairmos da nossa zona de conforto e darmos um pouco do que a gente tem. Não importa a quantidade, não importa o tamanho, mas importa a escolha. Escolher que eu quero estar no mundo de uma forma diferente, que eu quero que esse mundo tenha uma transformação necessária, uma transformação social, uma transformação onde a gente possa ter um mundo mais sustentável, mais igualitário, com menos desigualdade. Então, o meu recado é que a gente possa se indignar com tudo isso, e que a indignação sirva para a gente ter um coração cheio de coragem, para agir com amor, para agir com sustentabilidade, com agir com eficiência, e que a gente possa fortalecer as organizações, as pessoas e os indivíduos que estão fazendo isso com tanta eficiência no mundo. Thaisa, super obrigada. Rodrigo, uma honra estar do seu lado. Obrigadíssimo, adorei seu blazer novo. Rodrigo? Obrigado, Carola. Eu vou um pouco no teu pensamento. Eu me lembro no segundo ano da minha graduação, estudei aqui em São Paulo, fiz administração, e eu perdi o sono numa noite e liguei a TV, e se não me engano, na TV Cultura, estava sendo transmitido um evento em que eles reuniram grandes lideranças da ciência, da religião e da filosofia para discutirem, né, a questão do futuro do planeta. E aí, enfim, grandes sumidades em cada uma dessas áreas, até que a palavra foi passada para o Dalai Lama. E marcou muito, né, o Dalai Lama com aquela simplicidade dele, né, com aquele sorriso super simpático, dizendo que ele achava uma ilusão, né, qualquer discussão sobre o futuro do planeta, sobre sustentabilidade, sem que não fosse colocada como premissa a consciência, né, de que a gente é interdependente, como a Carola falou. Quer dizer, eu gosto muito dessa visão de que se o nosso vizinho está passando por um sofrimento, né, em alguma medida esse sofrimento vai chegar na gente. Não importa o tamanho do muro, não importa o quanto a gente crie falsas seguranças, né? Então, é nosso papel, né? Eu acho que isso deveria ser trabalhado, inclusive, nas escolas, participar da construção, né, ativa, né? Colocar o nosso melhor, uma parte da nossa vida, para reduzir esses abismos, né, e fazer com que esse bairro chamado Planeta Terra não tenha mais essas ilusões criadas por meio de muros e paredes. E indo um pouco para o campo da educação, eu acho, né, eu estou há muitos anos nessa área, e eu acho que a inclusão é um sinal de um novo estágio civilizatório da nossa espécie, eu diria. Não é à toa que os países que têm os melhores índices de isolamento humano, né, eles enxergam as diferenças humanas como um ativo, né, como uma riqueza, e estão sempre tomando medidas para reduzir desigualdades. Então, quando a nossa escola, né, a escola pública, quando a escola, como conceito, ela mira o seu leme para esse tipo de ambiente que valoriza a diversidade, né, que traz e quer que a diversidade seja um valor, a gente está construindo aí mentes e corações que não vão mais tolerar esses abismos, né, e que vão exigir que as pessoas tenham essa possibilidade. Gostei muito da Carola falar, a gente naturalizou, né, a pessoa morar numa favela em situação completamente degradante, insalubre. Isso é inaceitável. Então, um prazer estar com vocês duas.
Vocês aqui estão super bonitonas, viu, Carola? Imagina. E espero que a gente esteja juntos em breve. Parabéns ao Movimento Bem Maior, parabéns ao nosso lar. Estou respeitando aqui o nosso tempo. E quem quiser conhecer mais, estamos à disposição lá, é só entrar em contato com a gente. Um beijo aí para todos e para vocês duas. Obrigada. Beijo carinhoso, se cuidem todos. E quem puder, todo mundo dentro de casa, por favor. Gratidão, é o que eu tenho a dizer. E eu costumo dizer, se a gente pica que nem acupuntura, se picou aqui, ele vai irradiando. E a gente tem que irradiar simpatia, gratidão honrosa, estamos entrelaçados. E cada vez mais que eu tenho feito os lives e me entrelaçado, eu tenho certeza de que eu não posso desistir por esse propósito. Não é só pelo meu filho, é pelo bem, é pelo ser humano. Somos todos seres humanos. E o que você falou, o sentimento de eu cada vez que eu acordo e a coisa não dá certo, eu vou, choro e vou. É esse sentimento, a gente não pode achar normal. A gente tem que buscar isso respeitando a todos. E todos somos seres humanos. E diferentes. Independente de deficiência ou qualquer coisa. Gratidão, gente. Obrigada, muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijos. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Até. Beijo. Como é que eu salvo? Obrigada a todos que estiveram conosco. Um beijo no coração. Espero que fique gravada. Primeira vez que eu uso aqui no Face. Lucas vai ajudar. Já finalizamos. Pode vir. Eles saíram, eu não sei como é que salva. Eu fui no banheiro com um alto escapou, você viu? Foi seguro, cara. Falei pro Lucas, Lucas, 3 não é fácil da conta.